Mas, ô Gisiane, isso aí que é legal, porque eles costumam, a gente fala isso, né? A gente que é um pouquinho mais velho, a gente fala que o esquerdista ele pega na base, porque existe, quando você entra na faculdade, existe uma admiração pelo professor. E é aí que, como você falou, os caras são conquistadores. Você ainda não leu ainda as coisas que eu li. E você acha que a maioria das pessoas elas se tornam esquerdistas na faculdade por estar ansioso, porque é uma mudança grande, né? Depois da escola, você tem começa uma pressão maior na universidade, que é daí que você vai conseguir o teu trampo. Você acha que por conta da inocência de querer ser aceito pelo professor, de tudo isso, por isso que fica mais fácil a pessoa que acaba de entrar na universidade cai na rede vermelha? Cara, eu acho que tem um pouquinho de tudo, assim. É realmente aparelhamento. Então, a reitoria é assim, a coordenação, a funcionária que cuida de uma burocracia X, todo mundo parte daquelas premissas, assim, é um ou outro que destoa. Então, o primeiro ponto é esse, de fato, há um aparelhamento muito, muito grande, um aparelhamento marxista. A maioria daquelas pessoas são mesmo, assim, da tia da faxina até o topo, geralmente aquelas pessoas são marxistas. E às vezes nem sabe direito, mas concordam com aquilo dali. O ethos, né, como a gente chama na antropologia, ou seja, o ar daquilo dali, né, a ideia comum, o senso comum daquele ambiente é sim marxista. Então, o primeiro ponto é esse, existe isso sim. E aí, é interessante porque naquela época não tinha rede social, porque hoje eu acho um tico mais difícil em decorrência da rede social, porque se um cara tá assistindo a gente, por exemplo, ele tem, sei lá, 19, 18 anos, ele já tá mais esperto. Eu não tinha essa possibilidade lá atrás, eu não tinha essa informação lá atrás. Então, eu entrei completamente crua. E aí, entra alguns pontos pessoais. Cara, 19 anos, você é meio bobão revolucionário de qualquer jeito. Não adianta, você é meio bobão. Porque quando a gente é muito novo, a gente tem esse afã de querer participar da história e tal, de pertencer. Né? E aí eu acho que também bate um pouco com a minha personalidade. Eu não sou uma personalidade mais calma, mais amena. Não, eu sou uma personalidade que tem poucos problemas para dizer o que eu acredito e defender aquilo, sabe? Eu não tenho muito problema em desagradar e falar, não, eu acredito que o azul é melhor por isso, isso, isso. Mas não acredito. Bom, que pena, paciência. Eu acredito e eu vou defender isso. Eu tenho um pouco problema de lidar com esses conflitos, senão não seria comentarista político. Então, assim, eu tenho um baixíssimo problema em lidar com esses conflitos políticos e colocar o meu ponto. Só que naquela época os pontos que eu estava defendendo eram completamente errados. Então, assim, ele te capta mesmo. E aí tem algumas coisas pontuais na minha história. Então, por exemplo, eu entrava, né, quando eu entrei na minha universidade, eu ouvia que aquilo dali era curso de marxista mesmo. Vocês estão esperando o quê aqui? Dentro de sala de aula, eu ouvia professor falando isso, eu ouvia alunos, colegas de turma falando isso. Então, você vai entrando naquilo dali, você vai... Cara, é quase um movimento de seita. Você vai entrando, você vai achando que aquilo dali realmente é tudo um máximo e tal, e aquilo dali te convence completamente. Então, assim, acho que segundo período, né, do segundo semestre ali do curso, eu já tava completamente... doutrinada. Nossa. Super acreditando em todas aquelas coisas e achando que eu tinha sido enganada. Como assim? Ninguém me contou isso a vida inteira e eu só descobri aqui agora, sabe? Você se sente muito descobridor de uma coisa muito incrível, muito maravilhosa e que todas as pessoas estão cegas, quando é justamente o contrário. Todas as pessoas estão acordadas e você é que está cego. Mas aquilo dali me convenceu, assim, mas me convenceu muito. Eu entrei na universidade em 2013, finalzinho, outubro de 2013, eu entrei na universidade. Eu vim começar a me descontaminar das células cancerígenas da esquerda, porque eu peguei greve, né? Eu peguei greve, peguei a porcaria do impeachment da Dilma. Então, os alunos... Por quê? Não sei, eles não são políticos, não estavam no Congresso, mas eles pararam as atividades. E aí eu saí da universidade em 2018. Em 2018, eu ainda era 50 tons de esquerda, assim. Eu já discordava de muita coisa, mas eu ainda era 50 tons de esquerda, assim. Eu vim largar... Tava num conflito interno já, né? tipo isso, assim. Mas eu vim largar mesmo e falar, não, isso aí, nada a ver isso aí. Cara, foi um dia desses, foi em 2020, assim, segundo ano de mestrado, porque depois disso eu fui fazer o mestrado, insistindo na pobreza, não satisfeito em ciências sociais, falei, vou ficar mais pobre, fazer um mestrado em sociologia. Aí eu fui fazer o mestrado em Universidade Federal também. E aí o segundo ano de mestrado, eu falei, não, sem condições, realmente... Isso é uma loucura. E aí eu tinha problemas dentro do mestrado. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu escrevi uma coisa que eu não queria muito, porque a minha professora, ninguém ia me orientar em outra coisa. E eu precisava entregar aquilo. Então, fui lá e fiz, peguei meu diploma, pronto, é isso. Então, assim, faz pouco tempo que eu saí dessa cegueira, sabe? Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. E qual foi
o start... O negócio mais que você falou, meu... É isso. Você falou, meu, peraí, é isso. Não, Eu não tenho- é, tá tudo errado. Eu tenho que agradecer as feministas, sabia? Foram graças ao amor delas. Elas são muito amorosas. Muito amorosas. Principalmente com quem discorda. Eu morava em Recife, né? Eu morei em João Pessoa pra fazer o mestrado e depois disso eu morei em Maceió pra trabalhar. Eu trabalhava dentro da sociologia, né? Ou você dá aula, ou você vai pra mídia, ou você trabalha mesmo. Eu trabalhava num caso da Braskem, inclusive. Eu fazia reocupação das pessoas que aconteceram lá um desastre da Braskem e tal, e eu trabalhava naquilo. Inclusive, trabalhava pra caramba naquilo dali. Então, eu ia pra rua e tal, não sei o quê. E aí, naquele período, eu tinha uma vida muito maravilhosa. Porque eu morava nos hotéis, os melhores hotéis de Maceió. Olha que beleza, hein? Não pagava. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, tá melhorando, Bem marxista, tá melhorando. É, isso aí. Não pagava, porque era a empresa que pagava, né? Então, eu não pagava. Ganhava um salário bom pra uma pessoa solteira que, né, tem quase nada pra pagar na vida. Então, assim, eu tinha um padrão legal de vida, assim. Era muito confortável. Trabalhava com a galera que eu gostava, trabalhava com uma coisa que eu gostava, eu sempre fui muito agitada, então era um trabalho que eu gostava. Num lugar delicioso. Nossa, era tudo maravilhoso, assim. Eu trabalhava pra caramba, saía às 6 da manhã, tipo, tinha dia que meia-noite eu ainda não tinha chegado em casa. Trabalhava muito, trabalhava. Ao contrário dos outros marxistas, eu de fato trabalhava. Certo. Mas assim, eu tava num momento muito bacana, muito legal, e eu já estava no mestrado. Eu tava no 2º ano de mestrado. Então, eu tinha o diploma do... Ai, qual que é? Você gosta mais de batata ou mais de estudar? Do Hermes e Renato. Ah, Você- sim. Eu sei. Então, eu era o menino Charlinho, já tinha os diplominha. Eu tinha um trabalho legal, que eu gostava, eu realmente gostava, eu era feliz com aquele trabalho. E eu não me sentia, nossa, que coisa tão maravilhosa. E aí foi o primeiro momento que eu vi que a promessa do feminismo não é lá essas coisas todas. Que a vida é muito mais que isso aqui. Eu não tô dizendo, não estou fazendo que a mulher não tem que trabalhar. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a promessa de que o trabalho em detrimento da formação da família, que é essa que é a premissa feminista, Sim. isso eu tinha ali na mão, ali na hora, e não era tão atrativo assim, era meio que uma porcaria. E aí eu comecei a falar sobre isso. E aí eu comecei meio que numa brincadeira. Eu falei, gente, sabe, acho que eu quero casar mesmo, ter uns filhos e tal, não tô muito afim. Cara, a reação que eu recebi, Opa! parecia que eu tinha dito assim, olha, 7 horas da noite eu vou pegar uma faca, vou descer aqui na Paulista, mas o primeiro que passar na minha frente eu esfaqueio ele até ele morrer. Parecia que eu tinha dito uma coisa assim muito absurda. E aí eu comecei a ter uma reação assim muito estranha, sabe? Muito estranha assim daquilo tudo e tal. E aí também eu lembro que nessa época tinha um discurso de bolsonarista muito forte, ainda não tinha começado a pandemia. A pandemia começa, eu acho que... 2020. mas ela começa no 3º mês de 2020. Porque Março. eu lembro que em janeiro e fevereiro eu ainda tava em Maceió trabalhando normal. É. E aí tinha um discurso anti-bolsonarista muito grande, principalmente dentro da universidade. Só que aí tinha um pulo do gato. Eu entrei na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, para fazer o mestrado em 2019. Mas só que antes disso eu já tinha ido lá porque, enfim, uma explicação muito rápida aqui. Existe um negócio chamado currículo Lattes que você tem que ter para conseguir entrar no mestrado e conseguir pontuação. Sim. Como você consegue isso? Apresentando trabalho, dando uma puxada de saco com uma galera e tal, blá, blá, blá. Como que eu fiz? Eu fui apresentar uns trabalhos lá na UFPB para conseguir pontuação nisso, para conseguir entrar no mestrado. Quando eu entrei na UFPB, cara, eu fiquei assustada com a estrutura péssima da UFPB, assim. A água você não conseguia tomar. Era um negócio assim, parecia uma casa fantasma, abandonada no negócio há anos. Ok, passou, eu entrei no mestrado em 2019. E aí começou o burburinho de que quem tinha sucateado a UFPB era o Bolsonaro. Eu falei, mas pera lá? Opa! Como foi o Bolsonaro? A eleição foi agora, ele assumiu agora, ele sucateou o negócio em 1 mês, 2 meses, ele conseguiu destruir a universidade? Eu falei, não, isso aqui já tava ruim. Isso aqui é reitoria, é prefeitura. Inclusive, tinha alguns escândalos da prefeitura lá da universidade, né? Dinheiro que sumiu, que ninguém sabe onde tá até hoje. Falei, não, pera lá. O buraco é mais embaixo, ele assumiu agora e tal. Ao mesmo tempo, eu recebi a bolsa da CAPES, da CNPq, não lembro. O nosso curso inteiro, todo mundo que entrava recebia a bolsa. E as nossas bolsas sempre foram muito regulares. E eu me lembro que na época que eu estudava na universidade, outras pessoas faziam um negócio chamado monitoria, que é tipo uma ajudante do professor, e você recebe uma bolsa também, e sempre atrasava a bolsa. E adivinha qual era a gestão federal? Petista. Então, assim, Aí eu comecei a juntar, sabe, assim, as coisas falando, gente, pera lá, não é bem assim, olha, a gente acabou de viver isso aqui.
E vocês estão falando como se, sabe, é uma fantasia. Vocês não estão aqui comigo todo dia? Então, juntou essa repulsa feminista que eu recebi. Mas esses acontecimentos da universidade... E aí eu falei, não, gente, quer saber? Ó, eu vou lá e vou ver se essa galera aí é fascista mesmo. O meu primeiro impulso é esse. Não, peraí, eu vou ler e vou ver se essa galera é fascista mesmo. Quero ver se eles são fascistas, se eles são genocidas mesmo. E aí, a primeira página, assim, que foi uma luz, que inclusive é um queridaço, que é o professor Denis Xavier. Ele é um liberal. Ele é professor de filosofia, mas assim, o cara é um gênio, assim, é um crânio, sabe? Professor mesmo, sabe falar sei lá quantos idiomas e tal, uma coisa assim maravilhosa. E aí eu fui ver tudo aquilo que ele disponibilizava em rede social e fui comprar os livros e fui ler aquilo. E aí, ao final disso, eu descobri que a fascista era eu. Que o tempo todo quem estava defendendo totalitarismo e censura e sei lá o que, era eu. Quem tinha o discurso de fato violento era eu. E não o outro lado. E aí foi assim, foi o primeiro momento que... Aí eu passei um pouco de período de revolta, tipo, essa galera, filha da mãe. Enganaram. Canalhas, fui Perdi enganado. todo esse tempo acreditando nessas baboseiras, não sei o quê. E aí passou esse período. Depois eu voltei à normalidade, aceitei. Nossa, belíssima trajetória, hein?